Olá, boa tarde. A gente começa essa edição com uma viagem até o ano de 1950 para lembrar a história do estádio que, 64 anos depois, vai voltar a receber uma final de Copa do Mundo. Em 50, o Maracanã foi palco de uma derrota histórica, um fantasma que o Brasil quer exorcizar jogando novamente em casa. A Europa ainda se recuperava da Segunda Guerra Mundial e o Brasil viu a escolha para ser sede da Copa de 50 como uma oportunidade para crescer no cenário internacional. Eu vou mostrar para vocês como se dança o baião. Nós não tínhamos feitos assim, muito civilizados. Não aparecíamos ao mundo como país assim de primeira linha. O Maracanã passou a ser realmente uma obra de grande realce para o mundo. Foram apenas 6 cidades-sede. O Rio de Janeiro, então capital do país, se tornou o palco principal. Iria receber 8 das 22 partidas, sendo 5 delas jogadas pela seleção brasileira. Para isso, um estádio à altura teve que ser construído. O lugar onde seria o novo estádio foi alvo de uma briga política. O prefeito Mendes de Moraes queria que ficasse no bairro do Maracanã. Já o influente político Carlos Lacerda, líder da União Democrática Nacional, queria que fosse em Jacarepaguá, para agradar o eleitorado dele. O prefeito ganhou e o lugar escolhido foi o terreno do antigo Derby Clube, uma construção que demorou a sair do papel. Apenas 22 meses antes de começar o Mundial, o Maracanã começou a ser construído. 3.500 operários ergueram um templo do futebol, com capacidade para 200 mil torcedores, 10% da população do Rio na época. Em 1949, durante uma visita técnica, o presidente da FIFA chegou a comparar o estádio ao Coliseu em Roma. Junto com o Maracanã surgiu uma favela. Os restos da obra do Maracanã foram colocados ao lado do canteiro de obras. Muita gente pegou esses restos e criou uma favela ali ao lado, a chamada Favela do Esqueleto. Essas famílias foram removidas para a Cidade de Deus. Então essa favela aí durou 10 anos, mais ou menos, por conta do Maracanã. A abertura da Copa foi em 24 de junho. O Brasil goleou o México por 4-0. O sentimento era de orgulho e até inspirou Nelson Rodrigues a criar a expressão Pátria de Chuteiras. A Copa foi recebida assim de uma forma patriótica que você não encontra hoje na maioria do povo brasileiro. Era como se a seleção brasileira não fosse apenas um time de futebol, fosse uma representação nacional que nós poderíamos chamar de Brasil, não de seleção brasileira. No jogo contra a Espanha, que o Brasil goleou por 6-1, a torcida brasileira fez história. Começou um grito de guerra, um canto característico da cidade, uma marchinha de carnaval. Eu fui às touradas em Madrid. O estádio espontaneamente resolveu cantar touradas em Madrid. E a despedida da Espanha foi um mar de lenços brancos na arquibancada, como se fossem milhões de pombos voando. A Copa não terminou como os brasileiros queriam. O Maracanã testemunhou o episódio mais dramático do futebol brasileiro. O estádio se calou em lágrimas depois do gol de Tídia. Aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol! Gol do Uruguai! Tídia! Segundo gol do Uruguai! 2-1 ganha o Uruguai! 64 anos depois, o Maracanã modernizado vai ser pela segunda vez palco de uma final de Copa do Mundo. Dona Dirce, que acompanhou de perto a de 50, torce para que agora o desfecho seja diferente. O futebol faz parte da gente, não é? Faz parte, não pode deixar de ter futebol, não é? Eu tenho certeza que a Copa do Mundo vai ser muito boa, todo mundo vai torcer muito. E quem sabe o Brasil vai ganhar. Quem sabe?
mais que nada, sai da minha frente, eu quero passar. Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu.